Olá, amigos, salve Maria, muito bem-vindos ao canal da Família Pastro. Eu sou Alisson Pastro e estou aqui mais uma vez com a graça de Deus trazendo conteúdo para você, o nosso conteúdo semanal na nossa série das doenças espirituais. No último vídeo nós falamos da doença espiritual da avareza, não é mesmo? E hoje então nós queremos falar da cura, das ferramentas que nós vamos buscar, que nós vamos nos propor dentro de uma dinâmica, de uma vida de oração, para cooperar aí com a graça de Deus e pedindo a Ele a graça, dessa cura, dessa doença espiritual. E nós vamos juntos então buscar compreender e viver, essa busca dessa cura. Amém? Você chegou aqui, Então, você que não é inscrito ainda no canal, por gentileza aí, por caridade, se inscreva no canal, nos ajude, compartilhe nos seus status, nos seus grupos que você participa aí, nos ajude nessa missão de evangelizar, Também curta, deixe o seu joinha, ou também não, Pode deixar aí o seu dedinho para baixo também, se você não gostou do conteúdo. É bom a gente sempre ter esse termômetro, daquilo que a gente produz. E também deixe o seu comentário, Comente o que você está achando. Enfim, comente aí as suas experiências, Lembrar você também que a gente vai sempre deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o nosso e-mail, para um canal de comunicação com você. Talvez você queira partilhar algo mais em particular, queira tirar alguma dúvida. Às vezes possa até não ter a ver com o assunto, com o tema do vídeo. Ou também, algum pedido de oração, ou até mesmo algum contato para missões, Então, nós também saímos em missões, Pregamos em retiros, enfim, damos palestras em catequese, curso de noivos, o que a providência divina nos mandar, Dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, Contem sempre conosco, amém? Você também já percebeu, meu irmão, minha irmã, que nós ainda estamos aqui gravando com som ambiente, Infelizmente nós tivemos um problema com a entrega do microfone, que nós já adquirimos aí, graças a vocês que nos ajudaram com a compra da rifa, Já entregamos o prêmio, do Dia dos Namorados, para a ganhadora, Porém, a entrega estava prevista até o dia 11, de junho. Infelizmente não chegou, está em atraso e o site nos informou um novo prazo agora que vai até o dia 23 de junho. Então, infelizmente hoje e muito provavelmente aí o próximo vídeo ainda vai ser nesse som ambiente, que pode ter muitos ruídos, a qualidade do som não é a que a gente gostaria desde o início, mas como alguém que está aí quase 10 anos na caminhada, servindo, fazendo as coisas, buscando entregar o melhor que a gente pode, criando expectativas altas, colocando muita entrega naquilo que a gente faz, Muitas vezes aconteceu isso, Nós nos planejamos para entregar o melhor e no meio do caminho, algo fora do nosso controle acontece e a gente não consegue entregar tudo aquilo que a gente gostaria, Então, a gente também entende que muitas vezes é Deus nos moldando, Moldando talvez a nossa vaidade, o nosso orgulho, para que a gente tenha a humildade de aceitar, aquilo que está fora do nosso controle, aquilo que a gente não consegue fazer, por mais que isso pareça até uma coisa negativa, Poxa, eu quero entregar uma qualidade de áudio, um vídeo melhor e eu compro e eu tenho expectativa e eu não recebo. Então eu tô aqui querendo fazer o melhor e o melhor não acontece. Então às vezes Deus vai trabalhando também nessas coisas, que acontecem, vai trabalhando na gente, Então a gente aqui tem que praticar a virtude da paciência, tem que ser humilde, tem que aceitar aquilo que a gente não controla e seguir, Seguir trabalhando, confiando em Deus. E assim a gente segue hoje então, nesse áudio ambiente, A gente não deixaria de gravar porque o microfone não chegou. A gente colocou esse compromisso aqui de ter um vídeo semanal e assim nós seguimos a nossa missão com muita tranquilidade e com muita serenidade. Amém?
Então vamos lá, vamos iniciar aqui juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá então dar sequência aqui nos nossos temas. No vídeo passado nós falamos então da doença espiritual da avareza, não é mesmo? E hoje nós queremos falar então da cura, né? A busca pela cura dessa doença espiritual, né? Desse pecado da avareza. Então no vídeo passado nós deixamos uma trilha aí, né? Nós queremos recordar então, né? Como que eu posso saber, né? Se eu estou sofrendo, né, da doença da avareza, né? Da doença espiritual da avareza. Um dos sinais mais claros, né? Mais fáceis de ser identificado é quando, né? Eu percebo que talvez, né? De repente eu tenho tristeza, né? Em dar as coisas, em compartilhar aquilo que eu tenho. Isso já é um sinal muito claro aí, né? Se eu tenho tristeza, se eu tenho apego em dar aquilo, né? Aquilo que eu tenho, né? Principalmente o que é material, é um sinal aí bastante claro, né? Um forte indício aí de que eu possa estar sofrendo, né? Dessa doença espiritual. Quando Jesus, né? Vamos lembrar, né? Quando Jesus encontra o jovem rico, né? Naquela passagem bem famosa, né? Do Evangelho, vê que ele é um bom menino, né? Que obedece às leis com retidão, né? Com fidelidade. Só que Jesus, que sonda os corações, né? Percebendo que ele tinha esse apego, né? Às coisas, né? Então pede para que ele seja perfeito, né? Então, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e siga-me, né? Então, nosso Senhor disse isso para o jovem rico porque sondou, né? O coração dele e viu que ele tinha esse apego, né? E não necessariamente, né? A gente tem que ponderar aqui, entender, né? A Sagrada Escritura, que essa não é uma lei pétrea, assim, uma lei geral para todo mundo. Então, agora todo mundo vai dar tudo que tem, né? Para seguir o Senhor, né? Não é isso, é que o Senhor sondou o coração dele e viu que ele tinha esse apego. Não necessariamente quem tem muitos bens é apegado a eles, né? Nós vamos ver aqui também no desenvolvimento do tema. Mas já fazendo esse parêntese aqui, que é importante, né? A gente não pode confundir e levar tudo ao pé da letra e as últimas consequências, né? Nós não somos fundamentalistas nem nominalistas, né? Então, nós temos que ter essa sobriedade na interpretação do texto sagrado. Então, o jovem rico, ele vai embora muito triste, né? Porque o próprio texto diz, né? Ele tinha muitos bens e a questão era que não era o fato dele ter muitos bens, mas ele ter apego a esses bens, né? Ele podia ter poucos bens e ser apegado da mesma forma, né? Então, a gente vê que a avareza não é uma doença qualquer, né? Parece, né, uma coisa assim que passa despercebido muitas vezes, ainda mais nos dias de hoje, né? Uma sociedade materialista, consumista que a gente tem. E olha o que João Cassiano diz, né? Vai dizer, né? A avareza é uma doença que pode facilmente ser evitada. Porém, uma vez que ela tomou posse de alguém, ela não irá lhe conceder facilmente a cura. Nós comentamos isso, né, no vídeo anterior, né, esse texto aqui de João Cassiano. Então é isso, ela pode ser facilmente evitada, mas uma vez que ela é adquirida, essa doença, então é bem difícil aí você conseguir se libertar, né, conseguir essa cura. São Máximo Confessor, né, também diz que há basicamente aí
3 razões para a avareza. Então aqui a gente está relembrando o que a gente já falou no vídeo passado. Quais 3 razões são essas? Basicamente falando de forma bem objetiva, a busca pelo prazer, a vanglória, né? Esse poder, esse querer se sobressair acima dos demais, e o mais grave de todos, que é a falta de fé, né? Nós falamos detalhadamente disso no vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior, né, volta lá, né, assiste para que você compreenda melhor, e aí depois você volta aqui para esse vídeo, amém? Um dos padres da igreja, né, da igreja primitiva ali, chamado Abba Elias, ele responde a uma pergunta, né, a um determinado ponto que lhe foi feita, né, sobre o que seria o amor ao dinheiro, né? E aí ele diz, não crer que Deus cuidará de ti, desesperar das promessas de Deus. Essa é a raiz que a gente precisa atacar, né? De que nós estamos confiando mais nas nossas riquezas, mais nos nossos esforços do que propriamente em Deus, né? Quando deve ser ao contrário, né? Primeiramente confiar em Deus junto com os nossos esforços ali para que as coisas aconteçam, né? Porque é como eu aprendi, né? O milagre ele acontece a 4 mãos, né? A participação de Deus e a nossa, as mãos de Deus e as nossas. Então nós somos cooperadores da graça. Então não é uma passividade de ficar, né, esperando tudo cair no nosso colo, né, que Deus faça tudo, mas também não achar que com as nossas forças, com os nossos méritos, nós vamos, né, ser autossuficientes, não vamos precisar de Deus. Não, né? Primeiro Deus, confiar em Deus, né? E com a nossa participação as coisas então podem acontecer, né? Quando a gente não faz isso, que eu acabei de falar, quando a gente inverte, né? Ou seja, confia nos nossos bens, nas nossas riquezas materiais e no nosso esforço próprio, o que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo um castelo de areia. Um castelo de areia. Vão vir os ventos, as tempestades e essa casa vai ruir com toda certeza. Se não aconteceu com você, talvez você já testemunhou acontecer com alguém que tinha muito essa autossuficiência e quando vieram os ventos fortes, as tempestades, ou seja, né, os problemas, né, da vida que em algum momento, em alguma fase vão bater na nossa porta e aí essa riqueza, esse esforço próprio não vão ser suficientes muitas vezes, né? Nós vamos fraquejar, nós vamos desmoronar e aí sem fé, sem Deus, a gente não tem nada. A gente já ouviu alguns testemunhos por aí, né, de pessoas que já pensaram em tirar a própria vida ou até mesmo tiraram a própria vida porque sua perdeu ali algo, enfim, teve algum problema que não conseguiu resolver, né? Como não tinha esperança em Deus, né? A fé em Deus, castelo de areia, né? Então, aquilo que tinha, que possuía, aquilo que colocava sua segurança, não foi capaz de resolver. Então, não tem outra coisa que a pessoa poderia confiar, né? E aí ela acaba acontecendo isso, né? Perdendo as esperanças, desistindo. Infelizmente, né? Muito triste. Então nós não queremos, né? Talvez não é o nosso caso de ter chegado a esses extremos, mas pode ser que em proporções menores a gente reconheça na nossa história momentos em que às vezes a gente se deixa levar por esses caminhos, né? Então a gente tem que estar alerta desde, né, das coisas menores. Quando Jesus nos dá a cura da avareza, a primeira coisa que ele coloca é o que, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? E tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, como que a gente vai poder se livrar da avareza? Exatamente assim, exercitando a fé na providência divina, né? Confiar em Deus, na providência divina, é o exercício da cura da avareza, ou seja, começar a pegar aquilo que eu não posso controlar, que está fora do meu controle, e ir confiando isso a Deus, e não ficar preocupado, pensando, perdendo sono, ansioso, né? Então, começa por aí, desde as coisas
menores aí da nossa vida ordinária, do nosso dia a dia, a tudo, né? Eu falei aqui no começo, né? Nós compramos o microfone não chegou. Então nós temos que confiar na providência divina, né? Por algum motivo, algum problema, isso aconteceu, né? Não devemos nos desesperar, perder a calma, a paciência, nos estressar, nos preocupar demais, né? Então, desde as coisas mais pequenas, desde algo assim do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente se preocupa porque, sei lá, né? Se atrasou com alguma coisa sem querer, perdeu o ônibus, né? Por causa de 1 minuto, 2 minutos, alguns segundos, né? Que para atravessar a rua, para pegar o ônibus e aí perde o time ali e já fica totalmente preocupado, né? Então nós somos assim, né? Desde as coisas mais pequenas. Então é desde essas coisas, né? A gente aqui está falando de coisas materiais, de bens, né? Mas é desde essas coisas pequenas, né, que nós queremos ter o poder, né, o controle. A gente tem que observar tudo, né? Desde as coisas menores ali do nosso dia a dia, para exercitar, né? Para aplicar esse remédio, que muitas vezes é amargo, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que remédio é esse? É confiar mais em Deus, na providência divina, né, naquilo que a gente é, às vezes não consegue resolver, né, de forma imediata, enfim. No Sermão da Montanha, né, se você tiver com a sua Bíblia aí acompanhando, lá no Sermão da Montanha, né, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, olha só, né, o que nosso Senhor nos diz na sua santa palavra. Versículo 25 do capítulo 6. Portanto vos digo, não vos preocupeis demasiadamente, nem com vossa vida, acerca do que haveis de comer, nem com vosso corpo, acerca do que haveis de vestir. Porventura não vale mais a vida que o alimento, e o corpo não vale mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado de duração à vida? E por que vos inquietais com o vestido? Considerais como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Os gentios é que se preocupam com excessivo cuidado com todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, pois, demasiadamente pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Então veja, do versículo 25 ao 34 é um grande tesouro aqui. A gente precisa voltar com calma e comentar cada trecho aqui, porque é grande a sabedoria, né? Nosso Senhor aqui nos dá grandes e preciosas lições, né? Então ele fala, olha, a sua vida não vale mais do que o próprio alimento, né? E o seu corpo mais do que a própria roupa. Olha as aves do céu, né? Elas não semeiam e nem ceifam, ou seja, elas não plantam e não colhem. E mesmo assim, Deus, né, a sustenta. E por acaso nós não valemos mais, né, do que os animais? Aqui é uma lição para muitos sentidos, né? Para aquilo que a gente já falou em outros vídeos, né? Dos pais de pet que querem tratar os animais com a mesma dignidade de um ser humano. Então, Nosso Senhor aqui, né, já mesmo fala, valemos mais do que eles, né? Nosso Senhor
não deu a vida pelos animais, né, pelos vegetais, pelas coisas criadas inferiores ao ser humano. Deu a vida pelo ser humano para salvar as almas do ser humano que ele criou. As outras coisas que ele criou, vegetação, os animais, né, não tem alma. Não deveríamos confiar em Deus, né? Se ele cuida de toda a criação, se ele mantém tudo isso em ordem, né? Todas as coisas dentro da sua providência ali, em ordem, como que ele não vai cuidar de nós, né? Por quem ele deu a própria vida, né? Então, por mais que a gente se esforce, ele fala aqui, né? Qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado de duração à vida? Então a gente volta na parábola do vídeo anterior, né? Porque a pessoa ali plantou muito, né? Então aumentou o seu celeiro, fez provisões para uma vida inteira para não precisar mais trabalhar e achou que tinha encontrado a paz, né? Na sua autossuficiência, que já estava completo e que só precisava agora comer, beber, gozar a sua vida, fazer o que bem queria e estava tudo certo. Então o Senhor fala, olha, por mais que a gente se esforce, a gente não pode acrescentar um só côvado, ou seja, né? Um só segundo, né? A própria vida. Ou seja, todos nós vamos morrer e a nossa obra vai estar inacabada, né? Então nós estamos, por mais vigilante que nós estejamos, né? Nós temos os nossos afazeres, o nosso planejamento, e quando o Senhor nos chamar, né? Não dá tempo de terminar, né? A nossa obra vai estar inacabada, né? Tomás de Aquino, que a igreja aí toma como o maior teólogo, né? O maior doutor da igreja, não concluiu, né, a Suma Teológica, não concluiu a sua obra, né, os seus escritos. O Senhor o chamou, né? Então, ou seja, essa preocupação em excesso, né, esse controle, tudo isso, né, não devemos agir assim, né? Então, não devemos estar preocupados, né, com essas coisas, inquietos o tempo todo com isso, né? Uma coisa muito importante aqui que ele compara com os gentios, né? Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aí ele diz aqui no versículo 32, né? Os gentios é que se preocupam em excesso com essas coisas. Quem são os gentios aqui? Os pagãos. Essa terminologia, essa palavra, né, que o Senhor usa naquela época, né? Os gentios eram os pagãos, né? Aqueles que estavam fora ali do judaísmo, inclusive. Outros povos, né? Então eles é que são pagãos, né? Que se preocupam com essas coisas. Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Não sejam sem fé, não sejam pagãos, né? Vocês são católicos, vocês são batizados, né? Vocês devem, né, confiar em mim. Não devem se preocupar de modo excessivo com essas coisas. Claro, aqui, de novo, nós não devemos levar aqui o texto ao pé da letra, as últimas consequências do que está escrito. Porque, como a gente falou aqui no vídeo anterior também, né, que às vezes a pessoa camufla a própria avareza, os seus outros próprios pecados, né, acusando a outra pessoa de ser avarenta, né, de ser mão fechada, mão de vaca, esses termos populares que a gente conhece. Então, não é que a gente tem que viver irresponsavelmente, né, pegar o dinheiro de pagar os boletos e gastar, né, com coisas supérfluas, com coisas que nem são necessárias, no pecado, no excesso, achando que Deus vai, né, prover aqui tudo para nós, né? Também não é assim que funciona. Eu já ouvi bastante, né, pessoas assim, geralmente pessoas que se afastam da igreja, né? Às vezes viveu ali um tempo na igreja, aí cansou do compromisso, né? Quer viver os prazeres do mundo, os prazeres da vida, da carne, enfim, bebida, as doenças que a gente já falou aqui, né? A gula, a luxúria, os prazeres carnais. Nossa, mas eu ouvi muito isso, mas ouvi demais. Até porque eu andei muito nesse meio, né? Então, eu ouvi muito, muito mesmo isso, né? Geralmente a desculpa, né,
que as pessoas que estão nessa vida errada dão é exatamente isso. Porque Nosso Senhor disse isso, né? Não vos preocupeis com amanhã, né? Cada dia basta a sua preocupação. Então, ou seja, a pessoa quer justificar, eu não vou levar nada dessa vida, então, né? Como diz um parente meu brincando, né? Vamos comer tudo, beber tudo e raparigar que o mundo vai acabar. Ou seja, né? Como se não houvesse amanhã, né? Então vamos fazer a nossa vontade, vamos comer, vamos beber, vamos ter os prazeres de forma completamente desordenada, desregrada e tá tudo certo. Porque, bom, eu vou morrer, né? Não vou levar nada daqui. Então, com essa desculpa de que eu vou morrer e que eu não vou levar nada daqui, eu quero viver essa vida aí, sem regras, fazer tudo que eu quero, todos os prazeres, não importa se é pecado, estamos no relativismo aí, né? Então, se para mim não é errado, se me faz feliz, eu tenho direito de ser feliz, né? Então, é muito discurso que a gente escuta hoje, né? Ah, eu tenho direito de ser feliz, né? Então, se ser feliz é isso daí, né? É esvaziar a sua alma, é se preencher de coisas vazias e passageiras, né? Bom, você tem a liberdade de errar, né? Até de achar que isso é a verdadeira felicidade, mas sabemos que não é. Então essa é a primeira lição aqui para nós, né? Para buscar essa cura, para combater a avareza, praticar a fé, a confiança em Deus, na providência divina, não se preocupar demasiadamente, né, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, ou seja, com os problemas da vida, né? Todos nós aqui temos problemas que já estão aqui, né, no nosso colo, problemas que vão surgindo no dia a dia, né? E nós, né, devemos procurar viver, né, no meio desses problemas, buscando resolver o que a gente consegue, mas buscando mesmo essa entrega a Deus, né? Com serenidade, né? Não perdendo a calma, não perdendo as esperanças, não perdendo o sono, né? Não perdendo essa serenidade aí em meus problemas, não ficando ansioso, né? Então hoje o Brasil de modo particular, aí, se não é a maior sociedade, né? A mais ansiosa do mundo, tá no top 3 aí, com sobra, com certeza, né? Eu sei que tem estudos recentes aí, eu não tenho nada atualizado assim, mas eu me lembro de já ter lido algo nesse sentido, né? E convenhamos, é razoável a gente crer que realmente, né, o Brasil acho que é o segundo país que mais consome internet no mundo inteiro, que mais gasta tempo com essas coisas, né? E também deve estar no top 3 aí, dos mais ansiosos, ou seja, está sempre preocupado, está sempre agitado, está sempre angustiado, com um excesso de futuro muito grande, né? Não sabe o que vai acontecer, não tem controle e começa a sofrer em excesso, né? Começa a entrar no mundo da fantasia, sofrer, criar situações na cabeça que nem existem, nem sabe se vai existir e na grande maioria das vezes não existe mesmo, né? Não acaba não acontecendo aquilo que a pessoa ficou se torturando na cabeça, na imaginação, e ela sofreu demais com aquilo, né? Então, com certeza nós somos aí, se não o país mais ansioso do mundo, estamos aí no top 3. É muito razoável a gente pensar que estamos sim, né? Lembremos sempre disso. O vosso Pai que está no céu sabe tudo aquilo que precisais, né? Ah, mas como é que sabe o que eu preciso? Eu estou aqui há tanto tempo pedindo isso. Olha, o fato da gente pedir algo que a gente acha que a gente precisa, não quer dizer que efetivamente a gente precisa. É o nosso Pai que está no céu que sabe o que nós precisamos, não somos nós. Muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos, né? Muitas vezes a gente acha, né? Tem essa convicção, tem essa certeza que a gente precisa de determinada coisa, mas às vezes Deus até não nos concede isso. Por quê? Porque aquilo vai ser a nossa perdição. É Ele que sabe das coisas, né? É nosso Pai que está nos céus, que sabe o que nós precisamos. Então, às vezes, a nossa oração para Deus precisa ser essa, né? Olha, Senhor, que seja aquilo que eu preciso, não o que o Senhor sabe que eu preciso, não o que eu acho que eu preciso.
Muitas vezes a gente pede uma coisa que de repente não é exatamente isso que a gente precisa. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Essa clareza, essa honestidade com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente está pedindo algo que vai alimentar o nosso egoísmo, nossa vaidade, a gente não sabe, né? A gente tem que confiar mesmo em Deus, né? Então eu posso estar pedindo uma coisa, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu estou te pedindo isso, mas se não for a sua vontade, não permita que aconteça, né? Se for para uma causa de tropeço meu, né? Uma causa de queda minha, não, então que não aconteça. O Senhor sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu. Então eu estou pedindo, mas não me conceda, se isso vai ser a minha perdição, né? E o Senhor me deu discernimento para aceitar, né? Se for para não acontecer, se for para não receber essa graça que eu estou pedindo, né? Então, não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. Cada dia basta o seu mal ou o seu cuidado, né? Então, vamos preocupar com o leão de hoje, né? Matar um leão por dia, ou que não seja um, né? Pode ser dois, três, a gente não sabe. Mas não adianta ficar imaginando, né? Que amanhã vão ter dois, três, cinco leões. A gente não sabe. Talvez não tenha nenhum. Enfim, já tem o leão de hoje, né? Vamos nos preocupar. Nos preocupar não, né? Nos ocupar, estar presentes no dia de hoje. E se aparecer algum problema no dia de hoje, então a gente busca resolver, né, da melhor maneira possível, né, dentro das nossas capacidades, das nossas limitações. Essa realidade constante aí da preocupação com o amanhã é muito alarmante, né? E o demônio, ele vai saber usar isso também, né, contra você, né? Por quê? Porque ele sabe que se você estiver presente no dia de hoje, ele sabe que Deus nos visita todos os dias, né? Então, se eu estou preocupado com o amanhã, eu não estou atento à visita de hoje do Senhor. Então, o demônio sabe disso também e ele vai querer usar isso contra nós. Nós temos cada vez mais que adquirir essa consciência e não cair, né, nas ciladas, né, nos embustes do nosso inimigo. Então, a gente tem que ter essa clareza. Olha, tem que estar atento com o dia de hoje, não ficar preocupado com o amanhã. Tem um planejamento, tem, beleza, mas não ficar preocupado com o que ainda não aconteceu, o que vai acontecer. Estar atento ao hoje. Por quê? Porque o Senhor vai nos visitar hoje, né? Se eu estou cansado hoje e começo a me preocupar com o cansaço de amanhã, eu vou ficar mais cansado ainda. E aí o Senhor vem nos chamar, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, né? E fatigados, né? E eu vos darei consolo, né? Então eu serei o seu descanso. Mas se eu estou preocupado com amanhã e o Senhor vem me chamar, vinde a mim hoje, e eu estou lá preocupado com amanhã, então eu não estou ouvindo hoje o Senhor me chamar, vinde a mim, né? Você está cansado, filho, vem a mim, né? Então, vem à missa, vem me adorar no Santíssimo Sacramento, vem fechar a porta do seu quarto, né? Acalmar o seu coração, vem para o secreto, né? Vem estar comigo, vem meditar a palavra. Hoje, não. Eu gasto esse tempo me preocupando com o que eu nem sei se vai acontecer amanhã. E aí o Senhor não nos alcança, não porque Ele não pode, mas porque nós não permitimos. E aí Ele não nos dá esse descanso que a gente precisa e nós continuamos cada vez mais cansados e fatigados, cansados e fatigados, e a gente vai entrando nesse ciclo vicioso até que a gente se desespera e cai naquilo mais grave, né, que a gente falou na semana passada e na introdução do vídeo, né, que é a falta de fé. Então a gente não pode entrar nesse looping, né? O demônio vai fazer isso com a gente, vai aproveitar da nossa fraqueza, né? Vai ficar criando esse fantasma do amanhã e se a gente se deixar levar, a gente infelizmente se perde, né? É típico também da avareza essa preocupação com o futuro. Então nós já falamos de coisas aqui, né, que tem que estar um alerta. Primeira coisa que nós falamos, olha, se eu fico triste em dar aquilo que eu tenho, né? Então é já um indício muito claro, muito forte aí de que eu possa ser avarento. Outra coisa, o excesso de preocupação com o amanhã, né? Então eu quero controlar as coisas, né? Então eu me angustio com aquilo que eu não controlo. Isso é um sinal de que eu não confio em Deus, né?
e tá me faltando fé, que eu tô vacilando na fé. Mais uma coisa para a gente ficar alerta. A avareza, né? A preocupação é mais um desse sinal da doença espiritual da avareza. Então, em primeiro lugar, precisamos confiar em Deus, né? Porque o problema do avarento é que ele é uma pessoa dividida, né? Tem até uma intenção reta, uma boa intenção de buscar Deus, né? Querer amar a Deus, enfim, confiar em Deus, né? Mas ele acaba ficando dividido, pré-ocupados, né? Então, você se preocupa, você se antecipa, né? A ocupação é uma coisa boa, né? Você está ocupado, ou seja, você está naquilo que você está fazendo, né? Então, estou trabalhando, eu estou naquilo que eu estou fazendo, né? Eu não estou trabalhando preocupado com outra coisa. Ai, eu vou à missa. Então, eu estou ocupado em prestar culto a Deus, né? Estou buscando o Senhor, né? Estou indo lá cansado, fatigado, e Ele vai ser o meu sustento, Ele vai ser o meu consolo, Ele vai ser o meu descanso. Então eu estou naquilo que eu faço. Então isso é ocupar, é a ocupação sadia. Agora, por isso é o nome, né? Prestem bem atenção nessa palavra, pré-ocupado. Você se ocupa por antecipação, sem a necessidade, né? Você se pré-ocupa. Esse não é o caminho, né? Então o avarento, ele é essa pessoa dividida, pré-ocupada com as coisas, né? Ansioso demais com as coisas, né? Inquieto demais com as coisas, né? Então, São Pedro diz lá na primeira carta, né? Na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. O que ele diz aqui, né? Essa é uma palavra que eu tenho, né, desde o início da minha caminhada, né, com o Senhor, desde o início do meu processo de conversão, né? Porque também eu estava arraigado, né? Assim, eu tinha todas as doenças espirituais e mais um pouco, né? Então, como a gente falou no vídeo passado, no início do processo de conversão, a gula, a luxúria e a avareza vão ser as três primeiras, né? Porque elas praticamente vão andar juntas ali. Então, vão ser as primeiras doenças que a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que tratar, né? Então, isso aqui era um texto que eu sempre me debruçava, né? Que eu sempre procurava meditar, refletir em cima dele, né? Orar em cima dele, né? Que São Pedro vai dizer: lançai sobre ele, né? Sobre Deus, sobre o Senhor, lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Então, se eu estou preocupado, eu vou lá me ocupar, lançando essa preocupação em Deus, né? Admitindo para Deus, né? Porque eu sou preocupado, eu vou fingir que eu não sou, eu já estou nessa condição de preocupado. Então eu vou lá me acusar diante de Deus, né? Eu vou lá dizer para Deus a minha mazela, o meu pecado. Eu vou admitir, né? Porque a saída, né, do problema, como é que você começa a resolver o problema? Admitindo que ele existe. Não adianta fingir, né? Empurrar com a barriga, se iludir, viver como se o problema não estivesse ali. Mas ele está ali. É ter essa humildade, se humilhar diante de Deus, dizer: olha, eu sou isso, Senhor. Eu sou preocupado, eu sou avarento, eu sou autossuficiente, eu quero controlar as coisas. E eu me preocupo, eu me angustio com aquilo que eu não consigo controlar, porque eu sou avarento, porque eu sou apegado. Então, é isso. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele é quem cuida de vós. Então, você não vai lançar sua preocupação no fulano de tal, você não vai confiar nas pessoas, a sua preocupação, a sua doença. Muitas vezes, de repente, a pessoa nem tá habilitada, preparada para te ajudar com essa doença, com esse problema, com essa preocupação. Então, às vezes você lança, você confia nas pessoas, e aí a pessoa não está apta, não está pronta para te ajudar com isso, para ser instrumento de Deus para te ajudar com isso. E aí você se decepciona com a pessoa, porque invariavelmente, em algum momento, nós vamos nos decepcionar com as pessoas e nós mesmos vamos decepcionar as pessoas, né? Porque somos falhos, porque temos nossos limites, porque estamos ainda nesse caminho, em construção. Então, fatalmente você vai magoar pessoas que você ama até. Nós magoamos o Senhor, né? Que deveria ser o nosso fim último,
quem mais nós amamos, nós pecamos, nós magoamos o Senhor, quanto mais as outras pessoas, né, que estão abaixo de Deus na nossa vida. Então, não é nas pessoas que nós temos que depositar a nossa confiança. Nós temos que nos lançar no Senhor. Então, por isso que São Pedro vai dizer: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele é quem cuida de vós, é Ele que cuida de nós. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano. É claro, muitas vezes Deus vai cuidar de nós, utilizando o irmão como instrumento, né, para a nossa cura, mas nós temos que ter esse discernimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai buscar a solução do problema com pessoas que não receberam essa preparação de Deus, né, para cuidar de nós, né? Por que eu estou falando isso? Muitas dessas coisas, né, muitos desses problemas, a gente falou aqui da ansiedade, que é uma doença também na nossa emoção, né? Muitas vezes o psicólogo não é um bom psicólogo, não teve uma boa formação, não vai nos ajudar, nos aconselhar, nos ajudar a sair bem de uma forma saudável disso, né? Por que eu estou falando, né? Eu já precisei, né, de tratamento, né? Em um determinado período, né, em uma fase de transição muito difícil da minha vida, e eu também tive que ter esse discernimento, né, porque em determinado momento a psicóloga me orientou, né, a buscar uma saída para os meus problemas nos pecados. Então, como assim, né? Eu iria obedecer, fazer aquilo que ela estava me orientando? Então, tive discernimento, né, e procurei, né, outra ajuda. Então, é isso, é também sobre isso, né, que nós temos que estar atentos, né? Sim, lançamos a nossa preocupação, as nossas mazelas na nossa vida de oração, né? Admitimos para o Senhor as nossas mazelas, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança e, eventualmente, se precisamos de mais ajuda, né, além da vida de oração, por exemplo, de psicólogos, né, essa ajuda médica, temos que ter esse discernimento também, pedir a Deus, né, o auxílio e que Ele nos envie boas pessoas, pessoas capacitadas para nos ajudar. Amém? Na prática, a gente precisa entender qual é a virtude que se opõe diretamente à avareza. Né? Qual seria a virtude oposta, né, à avareza, a esse apego, a essa autossuficiência, etc. Vamos falar aqui para chegar nessa virtude que a gente quer encontrar. Vamos a um ponto intermediário, vamos falar da virtude da justiça. O que é a virtude da justiça? Dar a cada um aquilo que lhe é devido, aquilo que é da pessoa mesmo. A gente dá para cada um aquilo que já é da pessoa. Isso é justiça. Se nós trabalhamos, o nosso empregador deve nos dar aquilo que é o nosso. Ele não está nos fazendo caridade, né? Nós trabalhamos e ele paga o nosso salário. Poderíamos entrar na discussão se é um bom salário, se não é, pelo que a gente entrega, mas isso é outra coisa, né? É só um exemplo. Então, o empregador dá ao empregado aquilo que lhe é devido. Nós compramos um produto, pagamos por um serviço, então a gente dá à pessoa aquilo que é dela. Ela prestou aquele serviço, ela vendeu aquele produto, né? Então, eu mencionei, né? Eu comprei um microfone, me prometeram entregar numa data. Era justo que eles tivessem me entregue na data que eles prometeram. Aconteceu alguma coisa, eles não cumpriram o prazo, não estão exatamente dentro da justiça. Claro, não fizeram isso de propósito, imagino eu, né? Mas eles têm essa obrigação de me dar aquilo que me é devido, me entregar o produto que eu comprei ou, né, e devolver o dinheiro na impossibilidade da entrega. Isso é a justiça. Por isso que inclusive está lá, né, no nosso exame de consciência, né, dos mandamentos. Se eu não pago quem eu devo, se eu não pago quem é empregador não paga o funcionário, né? Enfim, se não tem uma causa que se justifique aquilo, é pecado, né? Pecado mortal, inclusive. Então a gente, infelizmente, às vezes tem muita gente, né, que com problema, né, com essa questão financeira,
com essa desorganização, né? Fica ligado aí, meu irmão, minha irmã, né? Porque se você não tiver um bom motivo aí para estar com o nome sujo na praça, né? Problemas às vezes acontecem, vem uma demanda ali que um problema urgente e a gente fez uma dívida, enfim, algo aconteceu, ficamos desempregados, tudo isso é justificável, tá? Não quero te colocar uma cruz pesada aí e de repente você tá com algum problema e tá começando a achar que você tá em pecado. Se foi algo, uma coisa além, né, daquilo que você previu, claro, você vai buscar resolver isso assim que possível, mas se você está nessa situação, não é sua culpa. Agora, se você não administra bem, né, os seus recursos, gasta com coisas supérfluas, não paga quem você deve, sendo que você tem a condição de fazer isso, abrindo mão de outras coisas que de repente você não precisa, não são necessárias para você ter a mínima dignidade ali, né? Então, eu tô devendo fulano lá, né? E eu não pago, mas de repente se eu cancelar a minha assinatura de TV, né? O meu streaming, eu vou ter um valor para pagar a pessoa. Então, é esse o discernimento que você tem que fazer, né? Falando aqui, só abrindo esse parênteses, né? Para falar da virtude da justiça, porque muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. Então, de repente, você está aí cometendo um pecado e está deixando para lá, né? Só que não é essa a virtude que a gente está falando, né? Que é oposta à avareza. A virtude da justiça é um intermediário, né? Então, a gente precisa ir além do que é justo, né? Para ser eficaz, né? Contra essa doença. Então, eu sou avarento, não adianta eu dar aquilo que é devido, né? Então, tem muita gente avarenta que dá, que paga o que deve, que, né, não faz tudo, faz as coisas corretas, pratica a justiça, mas pode ser que seja avarento também, né? Que seja apegado, então, ou seja, a pessoa tem que ir além, né, de dar às pessoas aquilo que são do seu direito, né? Ou seja, a pessoa tem que desenvolver e alimentar e praticar, né, aquilo de dar o que é seu, né? Então, dar ao outro aquilo que é meu. Eu não vou dar ao outro só aquilo que já é dele por direito. Eu vou fazer além, né? Então, eu vou dar o que é meu. Vocês lembram da parábola, né? Que o patrão, ao longo do dia, né, vai chamando as pessoas para trabalhar desde a primeira hora do dia. Olha, você quer trabalhar hoje para mim? Eu vou te pagar X aqui valor. E aí chamou outro no meio do dia e chamou outro no final do dia, o que trabalhou menos. Mas ele combinou o mesmo valor com todos. E aquele que trabalhou mais se sentiu injustiçado. Falou, olha, não tem justiça. Eu te combinei esse valor aqui para trabalhar o dia inteiro. E se eu quis pagar o mesmo que eu paguei para você, por quem trabalhou menos, eu estou dando o que é meu, né? O dinheiro é meu. Então eu quero dar à pessoa. Ou seja, é isso. Ou seja, a pessoa que trabalhou desde cedo é avarenta. Nós às vezes não percebemos, né, nessa parábola o que o Senhor está ensinando, mas Ele está nos mostrando que aqueles que trabalharam mais ficaram ali tristes, né, incomodados com quem recebeu igual. É aquilo, né? O dono do recurso quis dar além. Falou, olha, eu sei que a pessoa trabalhou menos que você, mas o dinheiro é meu. E eu quero ir além da justiça, né? Eu quero dar aquilo que é meu para a pessoa. Então você não tem nada com isso. Você tem que ficar satisfeito com o que eu te dei. Você foi contratado por esse valor, você aceitou e é isso. A virtude que vai realmente nos ajudar a vencer essa doença espiritual é ir além da justiça, né? Ir além, dar aquilo que é meu e não só aquilo que eu devo dar, né? Dar também além do que é meu, além do que é do outro, né? Dar aquilo que é meu. A generosidade, né, em relação ao dinheiro, em relação aos bens que a gente possui, né? Então, por exemplo, né, a gente está aí no inverno batendo nas portas, já está bastante frio aqui em São Paulo, né, na região que a gente mora. Então, de repente, é a hora da gente praticar isso, né? Olhar ali, abrir o nosso guarda-roupa, ver se a gente não tem excesso, dar aquilo que a gente tem excesso.
Não dar aquilo que está rasgado, que está manchado, está estragado, que nem serve para nós, porque se não serve para nós, também não vai servir para o irmão. Dar aquilo que está em bom estado, aquilo que nós usamos. Essa generosidade, eu estou pegando aquilo que é meu, eu trabalhei, eu comprei, é o suor do meu esforço, é meu. Mas eu quero ser generoso, dar para aquele que precisa. Então, isso nos liberta. Por quê? Porque nos torna capaz de dar ao outro mais do que aquilo que é dele, né, por direito. Nós vemos que uma das práticas que os santos padres aconselham, né, é até uma das práticas aí da quaresma, né, é alimentar, né, dar esmola, né, é uma das três práticas da quaresma que a igreja nos recorda, né. Então nós não devemos fazer isso só na quaresma, devemos fazer isso sempre que possível, né, ser generosos, socorrer, né, as pessoas, né, que tem menos que a gente, que está passando por uma dificuldade, é muito importante. Hoje em dia também, infelizmente, né, hoje em dia não, né, já tem muito tempo, né, desde a instalação da República nesse país, né, isso veio se agravando cada vez mais, né, nós estamos num país que é governado por um regime socialista, né, marxista, e a grande dificuldade desses governos marxistas é que eles querem abolir a caridade, né? Eles realmente querem colocar que a caridade é obrigação do governo. Então tem muito esses programas sociais, né? A questão é que eles não querem que a gente, de forma privada, pratique a caridade, né? Eles querem também deixar as pessoas dependentes, né? De um assistencialismo mesmo, né? De algo social ali, da parte do governo, né? Então, a gente percebe que no nosso país, até por ser de, né, décadas e décadas assim, né, acabou se tornando até um pouquinho cultural, né, em certa medida, né, quando alguém está ali fazendo pastoral de rua. Eu morei um tempo na região de Santo Amaro, né, tem muitos irmãos de rua naquela região, e nós já saímos, né, para entregar a marmita, já vimos muitas pessoas de modo privado fazendo isso, à noite ali e tal. E às vezes tem gente que meio que entorta o nariz, né, quando vê fazendo isso, ou quando toca no assunto, né, conversa sobre isso. Então, tem gente que meio que torce o nariz para essas práticas privadas, né? Por quê? Porque já meio que, entre aspas, ficou assim, cultural, né? Ah, é o Estado que tem que resolver esse problema, é o Estado que deveria estar ajudando, né? É obrigação do Estado, nós pagamos o imposto e o Estado tem que acabar com a pobreza no mundo, tem que resolver esse problema não é meu, já pago imposto, já pago muito imposto, então o governo é que deveria estar cuidando disso. Talvez você já ouviu esse tipo de argumento, talvez você até pense assim, né? Não sei, mas né, a verdade é que o Papa Bento XVI, né, lá em 2006, né, quando era Papa, que Deus o tem, ele diz, né, que o governo não pode roubar dos cristãos a possibilidade de fazer o bem, né, de fazer a caridade, de praticar a caridade, né. A caridade também é um direito de quem quer praticar, né, do cristão, ou seja lá o credo que a pessoa tem, porque também tem várias outras religiões que têm essas práticas, né. Eu tenho o direito de dar ao outro aquilo que é meu. Então, estar no Estado, viver num Estado, né, com um regime que não quer permitir que eu dê aquilo que é meu, né? Um tempo atrás aí, pronto, né? Na pandemia. Então, o governo estava fazendo algumas ações assim fortes, né? E as pastorais, né, os movimentos da igreja e de outras organizações, né, religiosas que já tinham essa prática de alimentar, né, os irmãos de rua, levar ali as marmitas, as roupas, etc. O governo estava querendo proibir isso aí, né? Em certo sentido, ele conseguiu até dificultar bastante, né? Dificultar bastante aí
que os irmãos que já têm essa pastoral, que já têm essas ações, fizessem isso, né? Com essa justificativa aí, né? Isso não pode acontecer. Nós temos o direito, né, de dar aquilo que é nosso. Já aconteceu comigo, né? Uma vez, eu estava num ônibus, cheio até, e aí entrou uma pessoa no ônibus, né, pedindo ajuda, né? Tem muito isso hoje em dia, né? E muito se coloca em questão, né, da intenção da pessoa que está pedindo, né? A pessoa desconfia ali, mas se não for para comprar comida, eu não vou dar, né? Então tem sempre essa pulga atrás da orelha, né? Bom, naquele dia eu não tinha dinheiro, né? Mas a gente estava com algumas coisas na bolsa, né? Comida, né? Lanche. E eu peguei uma fruta e entreguei, né? E o rapaz ficou incomodado comigo e começou, né, a discutir comigo, né? Então assim, cara, eu não estou pedindo para o senhor dar, né? Eu estou dando, né? E se você está dizendo que esse rapaz não é boa índole, que se ele vai usar para algo, sei lá, vai tentar vender, não sei, né? Para comprar, de repente, uma bebida ou droga, enfim, não sei. Mas assim, eu não tenho direito de determinar isso, porque não é isso que o Estado faz, né? Ele quer nos obrigar, né? Então, se eu estou doando, se eu estou dando aquilo que é meu, não importa, né? Porque uma pessoa que trabalha e tem o seu dinheiro pode gastar, né, o seu dinheiro num puteiro ou, né, com, com coisas erradas. E se eu dei o que é meu para alguém e a pessoa ir lá fazer algo errado, qual é a diferença? Né? Eu pergunto para você. Então nós não podemos ser mesquinhos a esse ponto. Se eu estou dando aquilo que é meu, né, eu dei para a pessoa aquilo que é meu. Se ela vai fazer algo de errado com aquilo, essa mentalidade não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho, porque seria uma hipocrisia até, né? Tem pessoas que trabalham e recebem e usam mal o dinheiro, né? Então, assim, nós vamos tirar da pessoa o direito dela usar mal, dela pecar, né? Com o dinheiro dela que ela trabalhou, enfim. Não, né? Então, se eu dei aquilo que é meu, eu não tenho que, vamos dizer assim, obrigar a pessoa à finalidade, né? Eu estou dando o que é meu, mas eu condicionar a pessoa para que eu dar aquilo que é meu, ela é obrigada a comprar aquilo que eu estou dizendo para ela comprar. Bom, para mim aí, aqui já é minha opinião, né? Não entra exatamente numa questão de doutrina, mas eu vejo, né, um certo egoísmo da minha parte, né? Um certo autoritarismo, né? Eu vejo algo daquilo que eu critico, né, nas ações de um Estado totalitário aí, que é o regime também que a gente vive hoje, né? Então, não acho correto. Acho que se eu, na minha liberalidade, na minha generosidade dei, eu não tenho que questionar a finalidade com que a pessoa vai usar, né? Claro, a gente não espera que a pessoa use para o mal, né? Mas Deus também não espera que a gente use os dons que Ele nos deu para o mal, para a gente mentir, para a gente enganar, para a gente pecar. Mesmo assim, Ele continua nos dando. Então, essa é a lógica, né? Essa é a pedagogia de Deus. Então, Deus age bondosamente conosco, nos dando os seus dons, nos dando a vida, nos dando a saúde para a gente trabalhar. E muitas vezes a gente pega o que Deus nos dá e vai lá pecar. Então, como que eu vou querer, sabe, ser um tirano na vida do irmão? Eu estou ofertando aquilo que eu tenho, mas eu quero obrigar que ele compre o que eu quero que ele compre. Então, não. Né? Isso aí eu não concordo. Né? Essa não é a pedagogia. Eu não sou o alecrim dourado, eu não sou o maior santo, mas daquilo que eu aprendi do cristianismo, da doutrina da igreja, da pedagogia de Jesus, eu não vejo ele fazendo isso. Ele nos dá na sua liberalidade, ele nos deu a sua própria vida, morreu por nós, sem condicionar que a gente tinha que se converter. Que a gente tinha que se converter, porque senão ele não ia morrer na cruz. Né? Não, mesmo assim ele morreu na cruz. Né? Mesmo até de antemão, né? Porque ele está fora do tempo. Então, para Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele já sabia que muitos não iriam aderir, que muitos o iriam trair, que muitos ainda, infelizmente, iriam para o inferno.
mesmo depois dele nos dar a salvação, e mesmo assim ele não volta atrás. Então essa é a pedagogia do Senhor. Então, com respeito, eu discordo completamente. Eu acho que isso não é uma atitude cristã, de querer condicionar a nossa oferta àquilo que a gente dá do que é nosso e querer obrigar a pessoa a, a comprar aquilo que eu quero que ela compre, né? Então, eu não vejo isso dentro do ensinamento cristão, em momento nenhum, né? Se você quiser deixar aí no seu comentário, me mostrar onde, né, dentro dos textos sagrados, dentro dos escritos dos santos, dentro do que tem no magistério, da doutrina social da igreja também. Se você me mostrar que eu estou enganado, eu vou ficar feliz em reconhecer e aprender mais também, né? Mas seguimos aqui. Nós devemos realmente tomar cuidado, né, para não nos tornarmos aquilo que nós criticamos. Então, estamos num regime socialista, marxista, que não quer nos dar o direito de ofertar aquilo que é nosso. E aí a gente acaba assumindo essa cultura, né? Então não. Então o problema dos irmãos de rua, o problema de quem está com algum problema não é meu, o Estado tem que resolver o problema da fome, né? Isso contradiz aí o ensinamento da igreja, né? Assim como o sangue circula, né, no nosso corpo, aqui no nosso organismo, né? O dinheiro ele também deve circular para não matar as pessoas e as economias, aquilo que a gente conhece do livre mercado, né? Então, quando a gente tem um Estado que fica o tempo todo interferindo, né, na iniciativa privada, que não permite, né, essa circulação do dinheiro, uma alta carga tributária, então isso dificulta mais e mais aí com que as coisas melhorem, né? Porque uma sociedade virtuosa, ela vai dar frutos na economia. Então, a pessoa começou um negócio, empreender, e esse negócio cresce, ela começa a ter uma maior rentabilidade, ela vai precisar de mais pessoas, então ela vai contratar, né? Então, ela vai ofertar, o número de empregos vai crescer. Então, quanto mais bens e mais serviços eu produzo, né, mais frutos isso vai me gerar, né? Então, a empresa vai, cresce, pequenininha ali, ela vai crescendo, vai gerando mais empregos, a economia vai, o dinheiro vai circulando mais. Esses são os frutos, né? Isso vai alcançando mais pessoas, né? Então, um Estado que é estatizante, que cobra cada vez mais imposto, ele vai cada vez mais dificultando exatamente isso, né? Ele vai na contramão disso. Então, o empresário não vai conseguir melhorar sua produção, não vai conseguir dar mais frutos. Ele plantou a semente, ele criou a empresa, tem um negócio, tem uma ideia. E aí a carga tributária é muito alta, esse negócio não vai prosperar, não vai gerar empregos, não vai dar oportunidade para mais pessoas, não vai dar frutos, né? Então, não vai, consequentemente, não vai alcançar um número maior de pessoas, não vai ajudar um número maior de pessoas, né? Então, essa ideologia que quer colocar o patrão, o empregado como inimigos, né? O inimigo é o Estado, né? Não é o empregador, né? O empregador, se é um bom empregador, se respeita as leis, se paga bons salários, né? E o negócio dele cresce, está dando frutos, ele vai precisar de mais funcionários, ele vai ter mais oportunidades para crescer na empresa, para contratar mais funcionários. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que está dando frutos, né? Está dando frutos. Então, a gente vê hoje em dia muitas empresas pagam participação de lucros, têm bons benefícios, ou seja, né, o empregador está fazendo ali, né, está contribuindo bem, né, com o seu, tá preocupado não, né, tá realmente ocupado, né, tá realmente focado ali em oferecer o melhor que ele pode para o funcionário, né. O que acontece é que o Estado tem que parar de atrapalhar, com altos impostos, né, com a alta carga tributária, porque
muitas vezes é isso que impede de fazer o negócio dele crescer, de fazer ele oferecer algo melhor aos funcionários, tudo isso, né? Então, assim, geralmente o, o funcionário tem um custo, o dobro do custo para a empresa do salário que ele paga pro funcionário. Então, o funcionário tem X salário, mas o custo da empresa é o dobro. Então, é muito difícil, né? Muito difícil viver num regime socialista, num regime que tem uma carga tributária, que só quer cada vez mais arrecadar para poder gastar, não nos dá esse retorno, né? Então eles arrecadam cada vez mais, mas a pobreza não diminui, os irmãos de rua, o problema da fome que eles tanto falam também não diminui, então o problema não é, não é esse, né? De empregado e empregador, né? Essa deveria ser a mentalidade, né? Não privar, né, de que as pessoas façam coisas que vai servir para o bem comum, que vai servir para o bem de muitos, né? Então, para o empresário ter sucesso ali, né, no seu empreendimento, ele aquilo, né, o fruto do sucesso dele vai gerar um bem comum para muitos outros, né? Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, vai precisar dos empregados, vai precisar de boa mão de obra qualificada. Se o Estado não ajuda, né, fica difícil, né? Então, esse patrimônio desse empresário, dessa pessoa que é um bom contribuinte na sociedade, né, não é, esse patrimônio não é feito de bens, né, propriamente dito, mas do que isso vai gerar para o bem comum, né? Mas aí, se eu não coloco esses bens em comum, né, então, se eu sou avarento, eu não coloco esses bens em comum, esse patrimônio não vai ser feito de bens, de frutos, né, mas de males, né? E vai envenenando ali e vai deixando as pessoas apegadas, né? É porque que é um problema, né? Isso do assistencialismo até que a gente disse, né? O assistencialismo, no primeiro momento, ele é importante porque todos nós temos que ter o mínimo, a dignidade para sobreviver, mas isso é algo que tem que ser temporário. Por quê? Porque senão a pessoa se acostuma com isso, né? E aí ela se apega a isso e ela fica também refém disso, né? Ela não vai querer abrir mão mais disso, né? Vai querer ficar sempre dependendo disso, né? Então eu já vi algumas vezes, né, um rapaz muito engraçado, alguns vídeos, em algumas cidades, né, que ele vai e ele chega com um computador, um tablet, com mais uma pessoa, né? Falando que tem uma fábrica, que tem uma oportunidade de emprego para a pessoa está desempregada, a pessoa fica feliz, né? Poxa, eu só preciso de uma oportunidade, que legal e tal, beleza. Aí colhe o dado da pessoa ali, pergunta se ela tem interesse, se ela quer trabalhar, fala o salário, até um salário razoavelmente bom, assim, e a pessoa fica super entusiasmada, aí pega ali os dados da pessoa e fala que a pessoa vai começar a trabalhar. E aí no final da conversa fala, poxa, que fico feliz, né? Porque a gente está tendo dificuldade, porque as pessoas, todas as pessoas que a gente falou até agora não quis abrir mão do, do assistencialismo, né? Do benefício do governo, mas você aceitou trabalhar, registrar a carteira e não vai mais ter o benefício. Aí, imediatamente a pessoa se transforma, né? Ela fica completamente irritada, né? Brava, pedindo para a pessoa desfazer aquilo, porque ela não pode perder o benefício. Isso também é um sintoma, né, da sociedade que a gente vive, né? Que a pessoa está sofrendo uma injustiça, ou a pessoa está sofrendo injustiça, ou às vezes ela se colocou naquela condição injusta, e aí isso tem que ser sanado o mais rápido possível, justamente para não acontecer isso, né? Por quê? Porque quando a pessoa sofre uma injustiça e ela fica muito tempo sofrendo aquela injustiça, corre esse risco da pessoa se acostumar e se vitimizar, né? Por quê? Porque, bom, se eu estou sofrendo uma injustiça, eu sou vítima,
isso pode justificar outros delitos que eu cometa, né? Então, quem nunca ouviu isso aí, né? Ah, o fulano roubou lá, mas é vítima da sociedade. Nossa, quantos filmes lacradores, né? A gente ouviu isso, assistiu isso, né? Porque é vítima da sociedade, então tem o direito de roubar, de tirar o que é dos outros, tomar uma cervejinha para fazer não sei lá o que, né? Então veja, né, o que um problema, né, uma injustiça criada que não é resolvida logo, cria um sintoma, cria uma doença difícil de você remediar, difícil de você curar depois, né? Difícil de você curar depois. Porque a pessoa se acostuma a ser vítima e não quer mais sair daquela condição, porque é confortável. Se continuar se vitimizando, isso vai justificar que se possa cometer outros delitos, que se fique à margem da lei, porque é vítima. Então isso é muito, não é saudável para uma sociedade, né? Tanto não é saudável que é isso, né? Os políticos hoje querem se manter com medidas populistas, né? Com promessas aí de benefícios, de coisas, para conseguir ali os seus votos e depois as pessoas ficarem vivendo dessas migalhas, né? Desse pouco aí, ficar apegado a esse pouco, em vez de abrir mão desse pouco, né? E procurar políticas boas, políticas públicas que realmente vão fazer, né, o país prosperar e todo mundo se beneficiar para o bem comum, né? Para que se tenha uma dignidade e mais até do que isso. Então, gente, isso aqui é doutrina social da igreja, doutrina social da igreja. Não é direita ou esquerda, a igreja é, já condenou, né, o comunismo, o marxismo, o socialismo, também como condenou o capitalismo da sua forma selvagem ali da Revolução Industrial. Foi dali que surgiu a Rerum Novarum, né, com o Papa Leão XIII. Não é quando a gente critica, né, uma coisa, a pessoa logo quer nos rotular da outra coisa, né? Eu não sou socialista, tampouco sou capitalista. Eu sou católico e a doutrina social da igreja, ela também não é capitalista, né? Como não é comunista, como não é socialista. Então você tem que ir lá ler a doutrina social da igreja, ler a Rerum Novarum para começar, né, a conversa, para você entender o que é a doutrina social da igreja, né? O que acontece é que ela é 100%, a doutrina social da igreja ela é 100% oposta ao comunismo, né? Então não tem como, né? Tudo que a gente vai sempre fugir disso, né? E como no Brasil, né, não tem políticos que conhecem a doutrina social da igreja, políticos católicos ali que vão procurar aprovação de leis, enfim, para a gente rumar para isso, a gente vai sempre no menos pior, né? No que tem hoje, né? O que tem para hoje, né? Então a gente vai sempre fugir dos políticos de esquerda, porque as políticas desse tipo de ideologia é o que mais de incompatível tem com o cristianismo. É só isso. Não quer dizer que eu estou estou mais longe da esquerda possível que eu, né? Ah, pronto, você é direita, você é capitalista. Não. Isso aí é uma coisa muito simplista e a coisa é complexa, né? Então você precisa compreender a doutrina social da igreja para compreender do que estamos falando aqui. Bom, é isso, meus irmãos. Nós vamos concluir aqui essa primeira parte da cura da doença espiritual da avareza, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então nós faremos aí uma sequência. A cura espiritual, né? A cura da doença espiritual da avareza vai ficar aí para que a gente conclua numa segunda parte, amém? Obrigado, né, pela presença de vocês, enfim, por acompanhar aí o nosso conteúdo. A gente reza e espera que te ajude, né, que esteja sendo de grande auxílio aí para você, amém? E continue nos acompanhando aqui, tá bom? Continue nos acompanhando, no próximo vídeo você vai ter aqui a parte 2, né, para a gente concluir a cura da doença espiritual da avareza, amém? Deus abençoe você, sua família, os seus projetos, né? Que a vontade
do Senhor, que o reino do Senhor aconteça na sua vida. E sempre, sempre, sempre rezemos uns pelos outros. Fiquem com Deus, um grande abraço. Salve Maria.